pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Literanálise. Eu sou Daisy, sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. E hoje para indicar alguns livros para a gente pensar sobre alguns temas bastante atuais e até para complementar a jornada que a gente está fazendo de mulheres que correm com os lobos. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar a playlist para vocês aqui embaixo, mas a gente está lendo Mulheres que Correm com os Lobos. Já saiu o vídeo número 1 sobre a introdução e a apresentação do projeto, e o vídeo 2 sobre o primeiro capítulo. Todos estão convidados. Gratidão a todo mundo que chegou por aqui, né? Muita gente chegou aí recentemente, sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar você que está chegando aqui agora, se ainda não se inscreveu, para se inscrever. Vou pedir para vocês deixarem o like, comentarem, compartilharem, porque isso apoia muito o meu trabalho. Vamos lá, gente. A minha ideia hoje é que a gente converse sobre alguns livros que vão nos ajudar a pensar muito da nossa interação com o social e o quanto que essa sociedade nos molda. Muitas vezes ela nos deixa infelizes porque ela está nos moldando não necessariamente de encontro com a nossa porção mais instintiva, com a nossa porção mais verdadeira, e o quanto em algum momento isso pode nos deixar infelizes e que a gente precisa fazer um processo de resgate ou pelo menos de equilíbrio. A gente não vai viver totalmente isolado da sociedade, acho que isso é uma ilusão, e também a gente não deve ser somente o que a sociedade quer que a gente seja, então encontrar esse equilíbrio. Para a gente começar, eu indico para vocês esse livro aqui do Bauman. O Bauman, Zygmunt Bauman, é um filósofo que eu gosto bastante, principalmente do conceito de líquido que ele traz. Então, essa sociedade líquida, o amor líquido, que é essa coisa mais efêmera, que não tem muita profundidade, enfim, né, que escorre pelas nossas mãos, enfim. Eu gosto muito das ideias do Bauman, mas nesse livro aqui, mais especialmente, eu acho que a gente consegue fazer uma reflexão sobre como que a gente mantém a nossa individualidade, a respeita, na medida do possível, nessa interação com o social. Então, a individualidade numa época de incertezas, aonde o Bauman vai dialogar com Ryan Rhodes, eu não sei, gente, me perdoem, eu não sei o nome dele. Eles, aqui, na verdade, a gente tem, ao longo do livro, um diálogo. Então, perguntas e respostas, eles vão dialogando entre si e desenvolvendo essa percepção, essa ideia de como que a gente reconhece a nossa individualidade e como que a gente a mantém, a respeita nesse contato com a sociedade e numa sociedade que nos coloca cada vez mais nas incertezas. Então, principalmente com o advento aí de tecnologia, de redes sociais, de mercado de trabalho mudando, de cultura mudando muito rápido, enfim, como que a gente mantém a nossa individualidade frente a isso tudo, no contato com isso tudo. É um livro que eu super indico, um livro bem fininho, ele sai pela Zahar, que faz parte ali do grupo Companhia das Letras, e fica super a minha indicação. Na sequência, eu acho que, para além da gente pensar essa questão da nossa individualidade numa sociedade que está cada vez mais incerta, a gente tem visto, principalmente aí nos últimos meses, uma série de mudanças políticas, inclusive, que nos colocam diante de incertezas. A gente não sabe exatamente o que vai ser. E aí a gente precisa ter essa reflexão. Como eu disse, a gente não vai viver totalmente isolado da sociedade, mas a gente não vai abrir mão do nosso eu e como que a gente equilibra tudo isso. E aí, gente, um dos pontos que eu vejo que a sociedade nos leva muito a refletir sobre isso, a introduzir como um valor, inclusive, e para muitas pessoas passa a ser um grande balizador da vida, da sua conduta, do que ela sonha, de como ela age no mundo, é a questão da meritocracia. Então, eu preciso ser muito bem sucedido, muito bem sucedida, eu preciso ter o maior cargo que eu puder dentro da empresa, preciso ter um salário legal, uma casa legal, um carro legal, principalmente se eu puder postar nas redes sociais para outras pessoas me olharem com inveja. Então, assim, a gente está numa sociedade que, na minha opinião, é muito performática e que está performando o tempo inteiro, mas não nos trazendo a realidade.
E isso pode nos enganar em muitos momentos, né? Aquela situação que de repente você está aí, recebeu uma baita de uma promoção há 6 meses, tá com grana lá no banco, tá com o carro do ano e não tá feliz. E aí você pode até verbalizar: eu deveria estar feliz, mas não tô e não sei por quê. Ou ainda, até sei porque eu não tô feliz, mas não consigo saber para onde eu gostaria de ir. Sabe esse tipo de situação na vida? Acontece muitas vezes. E eu acho que um dos pontos que a sociedade traz para a gente, até nessa questão de nos moldar, é o conceito de meritocracia. Então, cresce quem merece, quem se esforça. Enquanto você está aí assistindo esse vídeo, o fulano lá está trabalhando, ralando e ganhando dinheiro, por isso ele merece ter mais dinheiro do que você. Enfim, gente, um monte de bobagem. Mas, tudo bem, eu, principalmente, que vim ali de uma carreira de 20 anos de RH, trabalhando nos RHs corporativos, na maioria das vezes ajudando a contratar esses melhores ou trabalhando projetos para desenvolver dentro das empresas para que as pessoas produzissem mais e reclamassem menos. Enfim, a gente sempre trabalha dentro das empresas muito com essa questão do mérito, né? E aí parece que o tempo todo você está devendo. Então, se deu o teu horário ali, você precisa ir ao médico, você fecha 6 horas ali o teu computador, levanta, fica todo mundo olhando. Parece que você está devendo sempre, né? Nunca está produzindo o máximo que você poderia produzir. E aí a gente vê isso até em coisas simples. Ah, correr na rua, que era uma atividade tão bacana, agora eu preciso estar com um relógio que diz o meu pace, o quanto que eu corro, se eu corro melhor do que o outro, se eu estou evoluindo, quantas páginas por dia eu leio, quantos livros por mês eu leio. Então a gente está sempre quantificando muito e trazendo muito mais esse conceito de se eu leio mais páginas, eu tenho mais mérito. Essas coisas, né? Então, tem esse livro aqui, ó, do Michael Sandel, que é A Tirania do Mérito. O que aconteceu com o bem comum? Então, é aquele momento que ele vai refletir do seguinte: por que, que eu mereço mais do que o outro? Por que, que o outro tem que passar perrengue? Porque eu tenho mais meritocracia? O que, que se faz para ter mais meritocracia? E aí, quando a gente vê, a gente nem reflete muito sobre isso e está vivendo exatamente com esse valor. Então, aqui eu não estou dizendo, até porque eu sou consultora de carreira, seria muito esquisito se eu dissesse isso. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter uma carreira legal, que a gente gosta, que a gente ganha dinheiro com ela, que muitas vezes a gente vai fazer o que a gente não gosta, inclusive, mas tem conta para pagar. Eu sou bem realista nesse sentido. Mas viver só nessa questão da meritocracia é bastante complicado. Então, você tem que ser o melhor corredor, você tem que ser a pessoa que malha mais rápido, que treina mais rápido na academia, tem que ser o leitor que lê mais páginas, tem que ser a pessoa no trabalho que realiza mais atividades. Eu acho isso bastante complicado, eu acho isso, no mínimo, uma falácia. A gente tem muita gente boa que não vai ser a mais rápida para produzir, nem a que vai produzir mais, e aí a gente sai desse conceito de qualidade para passar a olhar também. Desculpa, a gente sai desse conceito de quantidade para passar a olhar também para a qualidade. E aí, se a gente for trazer Freud aqui, acho que o meu trocar ali foi um xiste, né? Sei lá. Porque é o que eu acredito, gente, que a gente tem que olhar mais a qualidade do que a quantidade daquilo que a gente está fazendo. Quantidade muitas vezes também é importante, mas vocês entenderam o que eu quero dizer aqui. Eu acho que hoje na nossa sociedade isso está muito desequilibrado. Eu tenho um amigo, inclusive, que a gente já trabalhou juntos no passado, e ele tem sempre essa impressão de que se eu não fizer, a empresa vai quebrar, não vai dar certo, não tem ninguém que faça do mesmo jeito que eu. E aí ele não tem tempo para estudar direito, ele não tem tempo para comer direito, porque o tempo todo ele está trabalhando e está correndo, e final de semana ele está trabalhando, de noite ele vira noite trabalhando. E aí, no final das contas, há uns meses atrás, a empresa demitiu. Então, fica essa reflexão dessa questão da meritocracia, né? O quanto ela é real. E aí, gente, eu até falei agora há pouco dessa questão do correr, né? Que hoje virou uma atividade que eu acho muito bacana e que eu, inclusive, de vez em quando eu posso, saio para correr com meu filho. Eu acho que é algo muito legal de se fazer.
Mas assim, se o meu pace tá melhor do que o teu, se não tá, quantos quilômetros eu corro, quantos quilômetros eu não corro? Então, se você corre 5 quilômetros, você nem é corredor. Cara, até ontem não corria nem 500 metros, sabe? Então, assim, a gente começa a achar que para a vida valer a pena e ter valor, a gente tem que estar afobado o tempo inteiro, entregando o resultado o tempo todo, melhorando o tempo todo. E olha, gente, eu acho muito bacana autoconhecimento e processos de desenvolvimento pessoal. Eu basicamente trabalho com isso todos os dias e trabalho isso muito em mim. Mas eu acho que quando a gente passa da linha do razoável é que é o problema, e na minha percepção a gente passa assim. Esses dias eu até comentei no vídeo que saiu de Mulheres que Correm com os Lobos. Eu treino na academia, é um estúdio de funcional, e a gente faz treinos em grupo, um grupo incrível, muito legal. Só que, eventualmente, a gente tem alguns treinos, gente, que eu acho o ó. Que é basicamente o seguinte, ó, você vai treinar, quando você terminar, você vai colocar teu tempo na lousa. E aí todo mundo que treina o dia inteiro fica com os tempos lá. E aí fica, nossa, mas esse fulano foi o primeiro, mas aquele ali no seu. Gente, é o dia que eu chego em casa. Eu não vou falar um palavrão aqui, mas vocês já entenderam. Porque assim, pra mim, que sempre fui super assim, de ler, de ficar em casa, de não querer praticar nenhum tipo de exercício físico, sempre tive problema com peso, desregrada pra caramba. O fato de eu estar indo todo dia treinar já é uma grande vitória. Se eu não fui o primeiro, se eu fui a última pessoa, qual é o problema? Mas aí eu sinto que tudo bem, eu poderia pensar, ah, não tem problema nenhum, deixa meu número lá e daí o que, que importa, mas me constrange. E aí eu não acho isso legal. E aí a gente aqui, que, né, a maioria é leitores, a gente pode pensar, ah, mas são esses xaropeiros aí de academia, esse pessoal é tudo xarope. E a nossa xaropice de leitor, né? De olha, eu li 1.000 páginas em 24 horas, eu li 600 livros num mês. Pois é. E aí a gente começa a achar que o fluxo da vida tem que ser esse. E aí, na contramão, inclusive disso, tem esse livrinho aqui do Adriano Labute, um livro bem curtinho, que sai pela Martins Fontes, que é Caminhar, uma Revolução, que a gente pode inclusive conectar com o livro de memórias da Simone de Beauvoir. Eu não lembro, tem aquele box, né, com os três. A parte dela da juventude ou da maturidade, eu não lembro qual deles, em que ela vai falar que muitas vezes, até por causa daquele relacionamento conturbado que ela tinha com Sartre, ela foi se curar caminhando. Que o processo de caminhar ele te dá espaço para pensar, para você refletir, para você sentir a caminhada, né? Para você sentir o caminho, a jornada. E aí eu trago ele como um contraponto da questão da corrida, até como uma brincadeira. Claro que você pode refletir, recarregar as tuas energias correndo, eu faço isso. Mas aqui o que ele traz do processo de caminhar, esse caminhar terapêutico, que nos serve muito mais para desaceleração, para a gente refletir, para a gente aprofundar em algumas coisas, para a gente ter um momento só nosso e que vem na contramão dessa sociedade que só pode correr o tempo todo, né? E aí, gente, mais uma vez, eu não estou fazendo aqui uma crítica aos corredores, como se corrida fosse ruim, porque eu corro também. O ponto aqui é a gente achar que só isso é que serve. É só quando a gente está na correria que a gente está indo junto com a manada, junto com a sociedade. E aí ele traz esse contraponto aqui no caminhar, que eu acho bem interessante. Na sequência, do Sri Prembaba, a gente tem o livro Plenitude. Tem uma pegada, obviamente, de budismo, né? O autor ele mora na Índia e ele vai trazer essa perspectiva de que a gente está muito orientado pelo medo. Eu tenho medo de não estar vivendo da forma adequada, de não estar fazendo o que eu deveria fazer, de, no final das contas, não receber o que eu gostaria da vida, porque eu não tenho mérito para receber. E aí a gente começa a ficar com medo de tudo o tempo inteiro. Claro, ele não vai falar só desse tipo de medo, mas para a gente seguir uma linha de raciocínio, ele também fala sobre isso. E como que a gente pode viver apesar do medo, para além do medo,
e a gente alcançar uma plenitude. E, obviamente, a gente não vai alcançar essa plenitude somente com bens materiais. Ajuda, né, gente? Claro, tem boleto para pagar, a gente tem que comer, a gente tem que morar, mas a gente vai falar de uma plenitude para além disso, né? E falando de medo, a gente tem o livro O Sentido do Medo, já tem resenha aqui no canal, que é da Verana Cast, que é uma psicóloga que segue uma linha terapêutica analítica, né? Então, psicologia junguiana, e ela vai dizer como que o medo nos serve. E isso é muito importante porque a gente está numa sociedade que aumenta o nosso medo. Uma sociedade incerta, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã, com muita gente alardeando que amanhã ou depois eu não vou ter mais emprego, que eu não vou ter como subsistir, que a gente não sabe o nosso valor nessa sociedade para onde ela está avançando. Isso vai aumentando os medos que naturalmente a gente já teria. E aí a Verena Caixa ela vai dizer como que os medos se instalam e como que a gente pode dar sentido para eles e viver não remando contra a maré, mas meio que surfando nessa onda, para que a gente possa lidar com o medo e não sofrer uma paralisia na nossa vida por causa do medo, né? Então, é um livro que eu super recomendo, já resenhei ele aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais sobre ele, corre lá e assiste ao vídeo. É um livro que sai pela editora Vozes. E aí, gente, eram esses os 5 livros que eu queria indicar para vocês, mas por último e não menos importante, eu queria falar de 2 textos, na verdade, de uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho estudado bastante, e que apesar de ter escrito os seus textos num século diferente do nosso, muito do que ele trouxe da reflexão do social e da nossa interação com a civilização e dos problemas que essa civilização está enfrentando, a gente pode fazer muitos paralelos com a nossa sociedade atual. E aí a gente está falando dele, né, gente? A gente está falando do Freud. Então, o que, que eu indico para vocês? Para vocês lerem O Futuro de uma Ilusão e O Mal-Estar na Civilização. Daisy, não tenho como ler os 2 textos. O Mal-Estar na Civilização. Daisy, consigo ler os 2 textos, eles são curtos, tá, gente? Acho que se a gente juntar os 2, dá umas 100 páginas, mais ou menos. O Futuro de uma Ilusão e O Mal-Estar na Civilização. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Estou procurando ser um pouco mais sucinta, um pouco mais rápida nesse tipo de vídeo, até porque outro dia alguém aí, num outro vídeo de indicações minha, falou: olha, o vídeo só começa no minuto tal, corram lá para a parte que interessa, como se todo o resto fosse desinteressante, né? Que pena. Mas, enfim, estou tentando ser um pouco mais rápida, por isso também nem é o propósito desse tipo de vídeo falar profundamente de cada um dos livros. Trazer um gostinho para que vocês se interessem, mas se vocês querem ver resenha de algum desses textos aqui no canal, deixem aqui nos comentários para mim e incrementem essa lista. Quais outros livros a gente poderia pensar sobre o social, sobre o tipo de valor que a sociedade traz para a gente, em que situação nos coloca a partir disso e como que a gente pode tentar encontrar um equilíbrio entre o eu e o outro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem. E a gente vai se vendo em outros vídeos por aqui.